Olha só, meus amigos, noite de segunda-feira, estamos aqui no oferecimento do Colégio Reis Magos. Colégio Reis Magos, a fábrica de campeão, aqui na cidade de Bacabal. Matricule o seu filho no Colégio Reis Magos. E aqui, chegando aqui a equipe do 23º Batalhão, a informação de um caso que teria ocorrido lá na cidade de São Mateus do Maranhão. A informação, segundo informações da autoridade policial, uma recém-nascido, né, de 2 meses, informações aí que estavam, segundo informações, essa criança estava com vários hematomas e aqui está a mãe da criança, né, na verdade da bebê. Vamos tentar colher informações. O que foi que aconteceu essa situação, senhora? Fala de boi. Não foi de nada. Mas como foi que aconteceu? O corpo da sua filha, que foi constatado lá nos exames. Mas não foram feitos por mim. Não foi por você, não? Que foi? Você suspeita? Você suspeita de quem? Pai dela foi? Pai ou padrasto? A senhora sabia que ele batia nela? Não. Sabia não, né? Nunca tinha É acontecido. o pai da neném, né? É. Como foi que ele falou lá? Hã? Como é o nome Ele dele? fugiu. Ele fugiu? Foi. Ele é conhecido como lá? Você tem conhecimento dessa situação? Não. Até então não. Ela tem 2 meses. É. Ele queria sepultar ela, foi? Foi aí. Sem informar pra polícia. Foi. Ele tá com a outra filha de vocês, é isso? Ele sumiu Eles, com a mas já encontraram ela. Encontraram ela, né? já? Qual é o nome dele? É, Romerito. Romerito. E o Romerito lá, foi encontrado já? Não, acho que ainda não. Tava com hematomas, tava, Ele senhora? teria fugido, não? Eu já passei a informação. Pelo que aconteceu com Tá o aqui, filho né? da senhora, a senhora parece que não tá demonstrando arrependimento, não, né? Tá Olha, aqui, tá né, aí, ó. gente? Situação aí. Essa situação triste, vamos conversar aqui com a mãe. Eu saí da minha namorada ontem. Quando a gente chegamos em casa, eu deitei na cama, dei de mamar pra neném, coloquei ela no berço e fui deitar mais ele. E aí, quando eu acordo, 6 horas da manhã, que eu senti falta, que ela não acordou pra mamar. Quando eu acordo, que eu vou no berço, ela já não tá mais com vida. Aí eu entrei em desespero, liguei pra minha mãe, chamei ela. Aí ele me deixou trancada. Tava tudo isolado. Romerito. Há quanto tempo você está namorando com ele? Há uns 3 anos. Pode continuar a história. Aí me deixou trancada, a minha mãe teve que entrar pela lateral de casa. E aí, na hora que minha mãe chegou, aí eu só falei, mãe, troca a neném, que eu não vou trocar ela, porque eu não consigo, não aguento ver minha filha nesse estado. Aí a mãe foi e trocou ela. Aí na hora que a gente estava lá, ele chegou. Aí eu comecei a fazer várias perguntas para ele, e ele, todo tempo frio, não chorava, não fazia reação de nada. E eu perguntando se ele sabia o que tinha acontecido com a neném, porque ele que estava lá comigo e ele tinha saído e me trancado dentro de casa. E quando eu acordei, ela já estava morta. Aí ele só falava que não sabia de nada. Será por Acontecido. Mais 6 horas. Mas a criança, o que foi que o médico falou que tinha apertado o pescoço dele, o crânio apontado? Não falaram pra mim isso, não. Chegaram a comentar pra mim, Mas a senhora não. não sabe o que foi que aconteceu lá. Não. E por que ele saiu com outra criança? Eu não sei como foi que ele É pegou filha ela. dele? É outra Não, criança? minha. Nenhum dos dois é filho dele. Não, a bebê sim. 2 meses. É. É de outro relacionamento, sim. Aham. Mas no crânio da sua filha tinha o quê? Eu não cheguei a ver. Não chegou a ver? Não, presta Mas atenção, você porque eu fiquei acha- desesperada na hora. Mas a senhora acha que mataram a sua filha ou foi uma morte natural? Eu acho que ele matou minha filha, eu acho. Por que a senhora acha que ele matou a sua filha? Por qual motivo? Estava zangado com você, com alguma coisa? Não, assim, zangado comigo, não. Não tava, não. Discutiram algum dia antes? Teve alguma discussão? Já tivemos, sim, uns dias antes. São por conta de quê? Só o ciúme dele. Ciúme, né? Uhum. Segundo informações das pessoas que você estava velando escondido a filha, por que você estava e ia enterrar a criança escondida? Aí que chega, porém, eu conversei com ele, comecei a botar pressão nele. Aí ele pegou e revelou pra mim que tinha feito ato com ela e que se eu contasse pra alguém, eu ia morrer. Que ato você falou? Ele Sexual, confessou foi. que tinha feito um ato sexual com uma bebezinha de 2 anos. E aí puxou a arma, 2 meses. Aí puxou a arma pra mim e me proibiu de eu levar ela pro hospital. Mas depois que ele falou isso pra você, que hora foi mais ou menos que ele falou isso? Que ele estava no meio da casa ainda. Ela tava em casa, que ele falou. Quando ele falou, eu comecei a perguntar pra ele, o que aconteceu? Foi só você que tava Foi detalhes comigo. que ele teria falado pra você? Só falou, foi eu que fiz isso com ela. Só foi isso. Isso foi isso. Mas Foi. por quê? Porque você tinha uma relação sexual com ele. Tinha. E ele procurar beber, você já vinha notando alguma coisa dele? Não, ainda não, ele não tinha a nenhum momento nenhum demonstrado ainda, não, isso não. Como é que a senhora se sente hoje? A senhora se sente inocente ou culpada de toda essa situação? Eu me sinto inocente.
Porque ele também confessou que me botou um remédio na minha água para me dormir. Confessou pra quem? Para mim. E a Ele botou senhora, esse remédio que dia? À noite. À noite. Foi. a senhora não se sente constrangida? Perdeu uma filha de Demais. 2 meses, ainda tá aqui na delegacia. Demais, nessa situação. demais. Você como mãe? Tô me sentindo arrasada. Eu tô olhando pra você aqui, dá pra ver, não tô dizendo que você é culpado, se você não sei, mas vê assim. Eu já você tomei remédio. Tomou remédio, por isso que você mostra um Tá pouco dopada, fria, né? É. Tá dopada, né? Mas Era tá por meio volta- desespero. Era por volta de que horas quando ele disse que fez isso pra você? Ele falou que tinha feito à noite, mas ele não comentou, não falou o horário não. Na hora que você falou que a criança tava morta, ele já tava dentro de casa, como foi a reação dele? Não, ele não estava em casa. Eu liguei pra minha mãe veio e logo em seguida ele chegou, apareceu lá. E após ele ter confessado ter feito isso, Foi. você procurou as autoridades? Não procurei que ele estava me ameaçando, estava com a arma. A senhora Uhum. visualizou a arma? Vi, ele Qual botou seria o tipo pra de mim. arma? Branca? É uma arma de fogo. Uma arma de fogo. Só Ele não costuma custava andar armado? calibre. Não sei. Ele costumava andar armado? A Direto. senhora sabia que ele tinha arma em casa? Não, eu sabia que ele tinha uma arma, mas só que ele usava, que ele pegava emprestado. Agora com quem eu não A sei. senhora tá morando mais uma vez. Quanto tempo a senhora tava com ele? 3 anos. 3 anos. A senhora nunca observou nada de errado dele. Nada assim. Sempre ele foi assim, muito assim, zangado, agressivo, né? Trabalhava de quê? Ele trabalha com o prefeito lá na cidade, como na prefeitura, uma De que assessora. a profissão dele? Qual é? Ele fala que é assessoria, né? Assessoria. Assessoria, né? E Como é o nome dele mesmo lá? O nome dele é conhecido como Romerito. Romerito. E a senhora, diante disso tudo, como é que tá essa mãe? O coração dessa mãe? Então que só Deus sabe. Você quer a verdade sobre tudo, né? Eu quero que ele seja pego e ele pague por o que ele fez. Já foi pego, ele agora foi encontrado. Eu não sei, ainda não tenho informação. A senhora tá dopada. Tomei remédio pra mim me controlar, que eu tava muito. Começou A senhora tem noção que lá na cidade de São Mateus esse caso tem gerado uma repercussão muito grande Tem. e que agora vocês vão pagar por um preço muito alto? Tempo. Como é seu nome? Nayara. Nayara de quê? Nayara Conceição Monteiro. Quantos anos, Nayara? Vou fazer 24. 24. Lamentável, né? Mas a sociedade, milhares de pessoas estão assistindo aqui agora. A senhora é inocente nesse caso? Sou. No seu ponto de vista, a senhora é vítima. Sou vítima, porque ele me dopou e fez isso com minha filha. Mas não tem Ele mesmo chegou a falar pra você que a senhora Foi. teria colocado o que pra você ficar Ele dopada? falou que colocou um remédio pra me dormir. Essa é a Nayara. Ele colocou que horas? Aí ele chegou a falar o horário? Ele falou que a gente chegamos na rua Vocês chegaram da rua que horas? às 10 horas. Vocês foram pra onde? A gente saiu com a festa. Pra uma festa. Foi. Isso ontem. Ontem. Saíram pra festa e nessa festa teve o quê? Teve alguma discussão? Não. Vocês chegaram a beber? Ele bebeu, mas eu bebi só tipo uns 2 copos de cerveja e parei. Não quis beber mais. Depois dessa situação, a senhora ainda pretende retornar com esse rapaz? Nunca na minha vida eu quero que ele seja preso e pague por o que ele A fez. senhora resume o Romerito hoje em quê? Um psicopata. Psicopata. Então ele disse que a senhora foi dopada. Foi. Depois da festa, chegaram em casa que horas? De madrugada? Umas 10 horas. 10 horas da noite. Foi. E como foi que a senhora tomou conhecimento do falecimento da sua filha de 2 meses? Porque eu senti falta que ela não tinha acordado pra mamar e eu fui pegar ela pra dar o peito. Isso era por volta de que horas? Umas 6 e pouco 6 e pouco. Da manhã? da manhã. E quando você tomou conhecimento, a senhora chegou a falar o que com ele? A senhora já suspeitou? Eu já comecei a entrar em pânico, só liguei pra minha mãe pra ela ir pra lá. Como é que tava o vestimento? Ela tava vestida normal. 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 Aí depois, quando a senhora descobriu que ele chegou a falar que ela tinha infartado, foi isso? Foi. Ele falou o quê? Como foi? Falou que achava que ela tinha. Acho que ela neném, porque quando eu tava grávida, ela apresentou um problema no batimento cardíaco dela. Aí ele veio falar, acho que ela morreu de alguma coisa, de AVC. Aí depois eu comecei a botar pressão nele, ele pegou e falou. Nesse momento ela já estava com a cabeça quebrada, a coluna Eu cervical quebrada. não cheguei a ver, porque quando eu vi ela, eu já chamei a mãe, aí já como a mãe começou Agora há a pouco colocar você disse que ele falou pra você que ele teria lhe dopado, né? Foi. Aí depois que você acordou de manhã, como foi que ele falou pra você que você foi dopado? Ele falou que botou remédio na minha água. Pra você dormir. Você Foi. dormiu até que horas? Ah, acho que dá 10 horas, acho que até às 6. Às 6 da manhã. Aí quando acordou, você sentiu, né? A Não, falta da menina. foi né? que eu queria dar o peito pra ela. Como era o nome dela? Sofia. Sofia, né? Qual Ela foi? teria 2 meses, é isso? 2 meses e 1 dia. Quando vocês saíram pra festa, ela ficou na casa de quem? Com a minha mãe. Com a sua mãe, né? Aí quando vocês chegaram da festa, Aí a retornaram. gente pegamos ela. Você acredita que ele pegou essa outro filho? Seria qual sexo? Masculino ou feminino? A minha filha Ah. é a menina. Menina, 5 né? anos ou Ela- era 7 anos? ela tem 7. Tem 7 anos. Então o senhor acredita que ele deve ter pegado ela pra tentar ver se você ia procurar ele, pra não denunciar nas autoridades? Talvez. Talvez.
Você vai ser conduzida aqui como vítima, né? Você como vítima, né? Você? Para prestar esclarecimento. Com certeza. Você suspeita também? Hã? Não. Aham. Sou vítima, né? Então você pretende ajudar a polícia civil nesse caso? Todas as formas. Plantão Veneno continua aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Vamos conversar aqui agora com a Márcia Macedo a respeito dessa situação lá na cidade de São Mateus do Maranhão. Vamos conversar aqui com ela. Muito brutal, né? A gente foi acionado por volta das 16 horas e 40 minutos por denúncias anônimas, no qual relatavam que em um citado endereço da cidade, num dos bairros de São Mateus, havia um velório escondido, privado, com portões fechados, e isso levantava-se suspeita de algo de errado que estaria acontecendo. Onde uma mãe já é acompanhada pelo conselho, ela já tinha negligências, né? Maus tratos, a criança sofria maus tratos, né? Mas nada constatado. E a gente, ao chegar no endereço, a gente constatou, o velório realmente já estaria saindo. Chegamos a tempo, graças a Deus, né? Chegamos a tempo e aí a gente foi indagar a mãe, perguntar. A mãe informou que a criança teria sofrido um infarto durante a noite. E aí a gente perguntou por que ela não teria procurado o médico, não teria levado a criança ao médico. Ela informou que porque não adiantava, o companheiro dela também dizia que não precisava, não adiantava, que era para fazer o velório e pronto. E aí então a gente pediu que ela acompanhasse a gente até o hospital para o médico dar uma examinada. E onde foi examinado, a criança foi examinada, foi feito todos os exames, foi feito exame de raio-x, né? Onde constatou que a criança está com o crâniozinho fraturado, está com a vértebrazinha da coluna fraturada, com o pescoçozinho quebrado e está com a face também fraturada. O corpo da criança está cheio de hematomas, né? Braços, perna, costa, tudo, e violência sexual anal. Tudo isso foi confirmado pela equipe médica? Tudo isso foi confirmado pela equipe médica que está no plantão. E é uma situação triste. E ela, em momento algum, ela demonstra arrependimento, ela demonstra lágrimas, todo tempo tranquila. E ele, o principal suspeito, no qual ela confirmou agora aí, né, que a gente mesmo sabia, onde ela confirmou diante das televisões, ele está foragido. A senhora acredita que ela não teria nenhum tipo de participação nesse crime? Não acredito. Porque é assim, é uma situação bem delicada. Como é que uma mãe não vê? Essa situação desse medicamento que ela relata que ele colocou, será se é verdade? A noite anterior eles foram vistos numa festa, bebendo. Até que horas? Será se não chegaram bêbados? Isso aí fica uma pergunta que só eles poderão responder. O Conselho Tutelar já acompanhava ela por qual sentido? A família, né? Questão de negligências, né? Ela em bares com outros filhos, mas coisa leve, nada de muito grave. Tem quantos filhos? Tem 2. 3 com essa que faleceu, né? Essa pequenininha. Vocês tomaram conhecimento por volta de que horas? Das 16 horas e 40 minutos. O caso ocorreu que horas que ela disse? Ela disse que ocorreu na madrugada de ontem para hoje, né? Ela disse que foi dopada, né? Em entrevista aqui à nossa equipe de reportagem. Vocês acreditam nessa situação? Não acreditamos. Há alguma informação que chega para vocês ou chegaram lá de relatos que eles usam algum tipo de entorpecente, o casal ou não? Não. Ele é uma pessoa tranquila, conhecido, né, da sociedade, trabalha. Nunca haviam denúncias sobre isso, principalmente com relação a ele, né? Vocês, como trabalham lá no município, estão surpresos com essa situação devido a uma cidade ser bastante pequena, né? Mas que todo mundo conhece ali. Com certeza, isso é triste, né? Estamos assim, numa situação de tristeza, porque é uma criança de 2 meses indefesa. Se não fosse a ajuda da sociedade, ia ficar um crime impune. Foi a própria sociedade que denunciou. Que denunciou? Ele já tinha cavado alguma cova assim para sepultar a criança? Eu acredito que sim, porque o carro da funerária estava já levando a criança, né? Se o carro da funerária estava levando... Ninguém
da funerária também comunicou a vocês? Não, ninguém, nós não ficamos sabendo de nada. Nem o pessoal da funerária só levou o caixão e estava levando para o cemitério. Eles afirmaram dizendo que tinha sido infarto, não é isso? Isso, afirmaram dizendo que tinha sido infarto, mas que não tinha nenhum laudo. E nem teriam pedido ajuda aos médicos, ao hospital, né? Não levaram para o hospital? Não. Lavaram o corpo lá, levaram para funerária? Casa mesmo, não, fizeram tudo em casa. Tudo em casa. Você como conselheira e mãe, acredito eu que deve ter filhos também. Como é que fica a sua mente nesse momento, atender uma ocorrência desse grande vulto? Eu, no momento, eu fiquei sem chão. Minha pressão subiu, mas Deus me controlou e me deu força. Porque a gente tem que ter força, né, para esse momento. Mas é uma coisa triste e a gente pede à sociedade, né? A sociedade é de suma importância. Se suspeitarem de alguma coisa, denunciem. É uma grande ajuda. Ele fugiu, já está considerado como foragido? Está considerado como foragido. Porque no momento ele se evadiu e até agora não apareceu. Segundo informações da polícia, ele fugiu de quê? De pé, de moto? No carro. As características do carro dele? Um Fiat Uno branco. E o exame da equipe médica está tudo aqui com vocês? Está tudo já aqui na delegacia regional. Qual a conselheira que está atendendo essa ocorrência aí? É Francilma, Márcia, Francisco e Vanusa. Que apelo você faz aí para outros pais na cidade, lá também de São Mateus, para aquela região, se caso estiver acontecendo isso, alguns maus tratos também com crianças? A gente apela para a sociedade, né, em geral, principalmente para a nossa sociedade de São Mateus, que as negligências lá a gente recebe são grandes. Várias denúncias de negligências. Se alguém constatar, alguém tiver suspeita, denuncie. O sigilo é total. As denúncias são sigilosas e estamos à disposição 24 horas no plantão de São Mateus do Maranhão. Qual foi o bairro lá deles, lá dessa ocorrência? Na Vila Nova 3, antigo bairro Rivelino. A polícia correu atrás, mas não conseguiu. Não, ele conseguiu. A gente trouxe a criança com a mãe para o hospital e ele ficou na casa da avó. No momento, ele conseguiu. Ninguém sabia de nada ainda, né? Então, quando ele retornar, ele já não se encontrava mais. Olha só, meus amigos, o Plantão Veneno continua. Você que é inscrito no nosso canal, o repórter Romário Alves Bacabal está assistindo essa reportagem. Se inscreva, você que ainda não é inscrito, né? E deixa um like aí. Olha só, aqui ao meu lado está o soldado Frazão, que atendeu essa ocorrência lá na cidade de São Mateus do Maranhão, e aonde a gente vai ter maiores detalhes a respeito dessa ocorrência policial que está chamando bastante atenção por parte dos nossos seguidores do canal repórter Romário Alves Bacabal. Caso esse muito triste, né? Aonde uma bebê de 2 meses, a informação que o próprio pai está sendo suspeito, né? Segundo informações da própria autoridade policial. Soldado Frazão, o panorama geral aí dessa ocorrência que chegou até a equipe do 23º Batalhão. O Conselho Tutelar da cidade de São Mateus do Maranhão solicitou via telefone o apoio da guarnição para averiguar um velório que ocorria durante o decorrer de todo o dia de uma criança de aproximadamente 2 meses de idade, e que essa criança teria falecido e não foi levado ao hospital. Não tinha informes da entrada dessa criança no hospital. A gente fez o acompanhamento, a guarnição fez o acompanhamento. Chegando lá no local, o carro da funerária já se encontrava com a criança dentro do caixão e dentro do carro para levar ao cemitério. Foi aí que o Conselho Tutelar entrou em ação, começou a conversar com a mãe, e a mãe começou a fazer relatos, e de lá para cá ela vem fazendo mais relatos, e esses relatos vão ser apurados pela Polícia Civil, né? E aí o principal acusado, segundo os relatos da mãe, seria o pai biológico, o qual ela declarou, né, afirmou lá para o pessoal do Conselho Tutelar, que ela ainda tem relacionamento com ele. A respeito do caso, ela chegou a falar, da mesma forma a gente perguntou aqui para ela, se no dia anterior onde é que ele estava, ela teria falado em entrevista aqui que eles estavam em uma festa lá, né? E teria chegado de madrugada. Isso chegou a falar para sua guarnição? Ela comentou tudo isso aí também ao Conselho Tutelar. Isso. A guarnição chegou a visualizar ele lá, ver ele assim? Eu acabei de falar agora há pouco. Ele se encontrava lá no local do velório, porém ela não relatou nada que viesse a acusar ele. Só depois de ser realizados os exames no hospital da cidade,
e ter saído o resultado do laudo na mão do pessoal do conselho, foi que ela começou a relatar que possivelmente ele dopou ela e tudo mais. E aí que ela vem acusando ele agora, mais e mais, né? Segundo os relatos que ela vem prestando aí, que ele teria dopado ela, enfim. E agora ela mencionou por último até a situação de uma arma de fogo, né? Que ela não teria falado isso aí nem pro pessoal do conselho, nem para nós. Foi que eu perguntei para ela a respeito dessa situação, se ele tinha arma. Isso ela não relatou, né, para a guarnição. Ou seja, ela atrapalhou todo o trabalho da polícia, né? Porque naquele local poderia estar fazendo feito ali toda a elucidação do caso, né, Frazão? Você e toda a sua equipe. Exatamente. Principalmente o pessoal do conselho, né, que estava à frente do caso, a gente dando o apoio, né? E não foi relatado que a pessoa que estava lá depois foi que ela veio falar que ele é o pai biológico e que ele estava com ela, enfim. Prestou todos esses esclarecimentos ao pessoal do conselho. E aí o pessoal do conselho, mediante os laudos, né, que foram feitos, decidiram fazer a apresentação dela aqui na DP para ser tomadas as medidas cabíveis. Foi por volta de que horas que essa guarnição tomou conhecimento? Por volta das 16h50 da tarde. Ou seja, ela já tinha velado o corpo, já é para o sepultamento. Segundo o Conselho Tutelar e as informações que foram passadas anônimas, né, ao Conselho Tutelar, que esse velório aconteceu durante todo o dia. A guarnição que atendeu as Fechadas. porta fechada. Isso, era na casa da mãe dela, né, provavelmente a avó da criança, e foi a porta fechada, o que chamou a atenção da população lá da vizinhança, né. Foi a guarnição que atendeu essa ocorrência lá? Cabo Vinícius, soldado Frazão.